Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser sobre o estoicismo e o cristianismo. Pode a razão humana sozinha conduzir à paz interior? E o que acontece quando essa razão encontra uma fé que fala sobre amor, perdão e misericórdia? Hoje nós vamos mergulhar num profundo diálogo e contraste entre o estoicismo e a fé cristã. Mas antes, se você ama filosofia, teologia ou busca compreender os fundamentos espirituais no Ocidente, esse vídeo é para você. Já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, comenta o que você achou desse vídeo, para que você não venha perder os outros vídeos sobre filosofia, religião, história, arqueologia, ciência, enfim, tudo que gira em torno das outras áreas de conhecimento e que a gente pode usar aqui sobre o cristianismo. Esse vídeo é pedido de uma pessoa que comentou no vídeo que eu fiz sobre Platão estava errado, né? O cristianismo condena Platão. O nome dele é Gabriel Felipe 9963. Ele pediu para falar sobre esse tema, então eu vou falar sobre esse tema. Se você quer mais vídeos sobre um tema talvez que você deseja ver, comenta aqui nos comentários, ou qualquer vídeo meu aí, pode comentar um tema específico que você quer ver. Você quer que eu traga aqui? Pode ser sobre filosofia, religião, história, arqueologia, ciência, tudo que gira em torno dessas áreas do conhecimento com a religião. Então comenta aí o que você achar do vídeo, o que você quer que eu fale, que eu vou trazer mais vídeo para vocês. Bom, nós vamos dividir esse vídeo em alguns blocos. Vamos começar pelo primeiro bloco, o bloco 1, contexto histórico. O estoicismo ele é uma escola filosófica que surgiu ali por volta de 300 a.C., lá em Atenas, fundada por Zenão de Cítio, né, em um contexto histórico ali de transição histórica marcado pela decadência da polis grega e início da era helenística, onde o mundo estava cada vez mais instável, principalmente depois da morte de Alexandre o Grande. A filosofia estoica veio com uma proposta diferente, onde vai fazer um equilíbrio entre a razão, a autossuficiência e a harmonia com a natureza, oferecendo para o indivíduo um caminho de liberdade frente às adversidades que se encontravam naquele contexto. O estoicismo ele divide-se em três partes, né? A lógica, a física e a ética. Sendo que a ética ela é o ápice da realização humana, onde os gregos procuravam e debatiam mais sobre isso. A filosofia estoica ela surgiu ao longo de três fases. O estoicismo antigo, que sistematizou os fundamentos da escola. O médio, mais aberto ao diálogo com outras correntes, como o platonismo. E o romano, apresentado por figuras como Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, que aplicaram os princípios estoicos à vida prática, política e também pessoal. No contexto do Império Romano, o estoicismo ele encontrou terrenos muito férteis na elite romana ali da época, tá? Principalmente pela ênfase da virtude e do dever do autodomínio que eles propagavam. Só que o estoicismo ele perdeu forças com o avanço do cristianismo, com a ascensão do cristianismo. E com a propagação do cristianismo, o estoicismo perdeu forças e começou a entrar em decadência. Porém, mesmo que o estoicismo tenha entrado em decadência, ele ainda atua, ele influencia pessoas desde aquela época até a atualidade. Hoje existem pessoas que ainda são influenciadas pelo estoicismo. Se você for no YouTube e colocar estoicismo, você vai ver um monte de vídeo de pessoas que procuram saber mais sobre o estoicismo, tentam viver essa prática sobre o estoicismo. Inclusive, não só vídeos, mas existem livros. Vou dar 3 livros aqui importantes para que você possa aprender mais sobre esse tema. O primeiro é Manual de Epicteto, A Arte de Viver. O segundo é Diário Estoico, 366 lições sobre a sabedoria, perseverança e a arte de viver. E o terceiro é o Pequeno Manual Estoico. Inclusive eu tenho ele no meu Kindle, tá? Então caso você queira aprender mais sobre esse tema, o estoicismo, aconselho você procurar esses 3 livros. Indico primeiro começar pelo Pequeno Manual Estoico. Basicamente ele explica muita coisa para quem está começando nessa filosofia aí, beleza? Comparação entre os fundamentos. Esse é o tema do nosso segundo bloco. Nós vamos falar aqui sobre alguns subtemas, algumas coisas interessantes a ser debatida. E aqui talvez seja o bloco mais importante. Vamos começar sobre cosmologia e logos. Primeiro sobre a cosmologia estoica, né? Uma visão racional. A cosmologia estoica é uma visão racional imanente do universo. A filosofia estoica, ela sustenta uma cosmologia materialista e racionalista, na qual materialista não digo no sentido de conquistar dinheiro, bens materiais, mas materialista no sentido de material mesmo, não espiritual, ok? Para os estoicos, o universo ele é um ser vivo constituído e dotado de razões, cujas essas ordens, esses funcionamentos seguem padrões determinados, ou melhor dizendo assim, naturais, né? Determinados talvez você poderia achar que é como se tivesse tudo determinado, como se fosse um destino. Não é nesse sentido, beleza? Para os pensadores estoicos, tudo é constituído por matéria, inclusive o tempo, a alma
e as coisas causais, os eventos causais. Tudo isso é corpóreo, é material, onde a realidade ela é formada por dois princípios. Primeiro o passivo, depois o ativo. No passivo, a matéria ela é informe e inerte por si só. Já no ativo é a razão ativa, ou o logos, que rege e estrutura e governa todo o sistema, toda a matéria. Beleza, entrando mais um pouquinho de forma profunda no logos, o que seria esse logos, né? É a razão cósmica, é a divindade e lei natural, tá? É aquilo... É a sabedoria máxima que você pode alcançar, vamos dizer assim, de forma mais chula. Já dizia, né, o evangelista João, no seu capítulo 1, no versículo 1, ele diz: En arre, en ho logos. Logos, ele usa essa expressão logos para falar de Jesus, porque era uma expressão muito usada, porque naquela época os gregos, os pensadores, até as pessoas que não eram gregas, mas que eram adeptas desse pensamento, muito influenciado pelo estoicismo, usavam a palavra logos como essa razão divina, essa sabedoria, esse conhecimento que vai além da nossa compreensão básica que a gente tem das percepções naturais. No caso, logos do estoicismo, ele é impessoal, ele está presente em tudo e se manifesta na alma do homem, o que justifica o princípio da vivência segundo a natureza, ou seja, viver conforme a razão universal que nos habita aqui, que nós habitamos. E essa é a primeira diferença entre o estoicismo, a filosofia estoicista e o cristianismo, sobre o logos, a sabedoria, o conhecimento. Enquanto para eles o logos é imanente, pessoal, é a razão, é impessoal. Para nós, cristãos, é uma pessoa, Cristo Jesus. Essa é a primeira diferença. Agora nós vamos entrar na segunda diferença, que é a virtude e felicidade. O que o estoicismo vê sobre virtude e felicidade e o que o cristianismo vê sobre virtude e felicidade. O estoicismo entende que a virtude é guiada pela razão, autossuficiente, em harmonia com a natureza. Já o cristianismo vê a virtude como um dom de Deus, algo que Deus deu de forma graciosa para nós. E a verdadeira felicidade para um cristão não está na razão, não está em harmonia com a natureza, mas sim pela salvação em Cristo Jesus. Enquanto os estoicos eles aceitam a parte do sofrimento como algo natural e até indispensável do cosmos, os cristãos não veem isso dessa forma. Os cristãos veem o sofrimento como fruto do pecado, da queda de Adão e Eva, e que perpetuou por toda a humanidade, até que Cristo volte um dia para nos livrar desses sofrimentos. O estoicismo ele enfatiza a autonomia racional e a serenidade terrena. Enquanto isso, o cristianismo ele enfatiza, prioriza a relação pessoal com Deus e a esperança de que um dia Ele nos salvará dessa vida após a morte. O terceiro detalhe aqui é sobre sofrimento e morte. Como eu disse, o sofrimento no estoicismo é analisado como uma parte natural e até inseparável da natureza humana, que deve ser enfrentado com racionalidade e serenidade, não com emoções, mas com a razão. Você deve enfrentar e passar pelo processo de sofrimento racionalmente. Para os estoicos, a morte é somente a dissolução da matéria, e nós devemos aceitar isso, sem medo, sem querer fugir da realidade que nos é mostrada. A virtude aqui reside em você aceitar o destino com calma, mantendo o controle sobre as próprias reações internas. Já no cristianismo, o sofrimento e a morte têm um significado mais profundo do que somente aceitar o destino de forma calma, serena e aceitar que esse é o destino final. Tem algo mais profundo a ser analisado. O sofrimento e a morte pode ser redentor quando você se une a Cristo Jesus, oferecendo um caminho ou purificação pelos seus pecados e a comunhão com Deus. A morte para os cristãos não é o fim da jornada, da carreira ou o fim da vida, como para os estoicos é, mas é somente o início de uma eternidade de vida com o Deus perfeito e soberano. Então o cristianismo ele encara o sofrimento e a morte com esperança, com fé e aguardando que isso aconteça, porque sabemos que há outra coisa além. Diferente dos estoicos que têm que lutar com o fato de que depois da morte tudo acaba. Então eles têm que lutar constantemente com as suas emoções, usando a razão para suprimir essas emoções que são intrínsecas do ser humano. Enquanto o cristianismo vê um destino, uma esperança além da morte, o estoico só vê nada além da morte. Epiteto, um dos principais filósofos sobre o pensamento estoico, ele ensinava que nós não temos controle sobre os eventos externos que acontecem, mas somente sobre as nossas próprias reações e julgamentos. Então nós podemos dizer que essa distinção entre o que está sob o nosso controle e o que não está é o cerne
é o centro do pensamento estoico. Para ele, a verdadeira liberdade é cultivar uma razão, cultivar uma atitude racional, imperturbáveis diante dos acontecimentos, aceitando com seriedade aquilo que acontece. Essa liberdade que ele falava é sobre a razão, acima, à frente dos sentimentos, das paixões, das emoções. Isso ligado com o Logos, com a lei universal, com a razão universal. Preste atenção, de forma resumida, a liberdade é uma conquista ética, é um exercício constante de autodisciplina e autoaceitação, autoconhecimento, diferente do cristianismo. Enquanto para o estoicismo, a liberdade, a verdadeira liberdade, é conquistada através de você se autodisciplinar, você se autoconhecer, se você autobuscar o conhecimento, o logos. No cristianismo, a verdadeira liberdade não vem do que você faz, não vem do que você busca, do que você procura conhecer, mas vem de Cristo. A partir de Cristo vem a sua liberdade. No cristianismo, Paulo, ele expressa esse conhecimento que ecoa até hoje. Quando nós lemos em Filipenses, no seu capítulo 4, no seu versículo 11 ao 12, lá diz o seguinte: digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Você percebe que ele tinha liberdade aqui? Ele conseguia aceitar o jeito que ele estava. Você pode falar, não, mas isso aí é o estoicismo. O que Paulo falou em Filipenses é estoicismo. Só que a origem dessa liberdade que ele alcançou não vem dos filósofos, dos princípios filosóficos do estoicismo, mas vem de Cristo, porque enquanto o estoicismo acredita que essa liberdade que Paulo alcançou é através do autoconhecimento, da auto-razão, da autodisciplina, é diferente aqui, porque aqui a liberdade de Paulo não vem disso, mas vem da confiança em Cristo, porque ele sabia que não importa se ele passa necessidade ou se ele passa em abundância, ele tem Cristo, e se ele tem Cristo, é mais do que necessário, ele tem fé. O que motiva ele não é o autoconhecimento, não é a autodisciplina, a razão, mas a fé. A fé vai além da razão. A liberdade cristã ela é profundamente relacional, e não somente racional, mas principalmente relacional com Deus, porque o Deus também se manifesta como pessoa. É confiar que vai haver uma providência divina, vai haver uma ação de Deus para com o homem, e não tudo ele aceitar do jeito que está, ou ele conquistar de forma racional, mas sabendo que existe uma divindade, um ser espiritual que estará lá para poder ajudá-lo quando ele precisa. Diferente da liberdade estoica, a liberdade cristã ela é baseada e dependente na graça de Deus e no amor divino. O bloco 3 é rápido e simples. Intersecções históricas. O que eu quero dizer sobre isso? Onde os pensamentos estoicos andam junto com os pensamentos cristãos. Justino Mártir acreditava que a filosofia era uma preparação para o evangelho. Todos conhecem também Santo Agostinho, que bebeu das fontes estoicas antes de se converter profundamente à fé cristã. Tomás de Aquino, séculos depois, incorporou elementos éticos, estoicos e aristotélicos à teologia cristã. Aqui são só 3 exemplos de pensadores, de teólogos e influenciadores da fé cristã que também beberam do estoicismo. E aí que nós entramos no bloco 4, conflito ou convergência. O estoicismo ele oferece disciplina, clareza e força, enquanto o cristianismo oferece amor, perdão e redenção. O estoicismo, como eu disse, ele fundamenta a liberdade e a virtude na razão, no autoconhecimento e na contentação do destino. Para o estoico, a razão é suficiente para guiar a vida e alcançar tranquilidade interior. Embora o cristianismo valorize tais práticas, o cristianismo valoriza a razão para alcançar a tranquilidade, por exemplo, mas o cristianismo vai além disso. Ele transcende a razão. É uma confiança profunda na graça, na salvação, na vida eterna, que só pode ser alcançada pela fé e não pela razão. Portanto, o cristão pode até assumir hábitos e atitudes estoicas, como disciplina, seriedade, mas a sua verdadeira liberdade não está na razão, mas sim em uma pessoa, Jesus Cristo. Um cristão, ele pode ser estoico nos seus hábitos, mas não na sua essência. Você, como cristão, pode pegar hábitos estoicos que você acha e julgue ser interessante para a sua edificação como pessoa, mas você não pode considerar um estoico na sua essência, porque a essência do estoicismo diverge da essência do cristianismo. O estoicismo ensina como viver bem com o que temos. O cristianismo nos convida a viver além de nós mesmos, com Deus, mas nada impede que, em certa medida,
e certa cautela, os dois andem até de mãos dadas. Basta que você tenha sabedoria para juntar os dois. Se esse vídeo te fez refletir, meditar, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, comenta o que você achou sobre esse vídeo. Se esse vídeo foi complexo, se foi fácil de entender. Comenta aí também se você acredita que o cristão ele pode sim ser estoico ou viver como estoico, ou são caminhos diferentes do cristianismo. Comenta o que você acha, vamos debater aí. Todo mundo que comentar eu vou responder todo mundo, então pode comentar à vontade aí. E fica ligado que próximo vídeo de quarta-feira vai ser sobre a salvação cristã e a salvação das outras religiões. Qual está certo? Qual é a verdade? O cristianismo ou as outras religiões, como o budista, espírita, candomblé, shintoísmo, enfim, outras religiões. Se você não quiser perder esses vídeos, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha, comenta o que você achou do vídeo, como eu já disse, e nós nos vemos na próxima. Valeu!